Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Benfica 2, Olympique de Marselha 1. O Benfica não foi além da margem mínima na vitória sobre um Olympique de Marselha que passa por um período de grandes dificuldades, foi forçada a inúmeras adaptações, mas que mesmo no meio da confusão tática que foi sendo a evolução da equipa ao longo do jogo, conseguiu sair vivo da luz e levar a decisão desta eliminatória para o Velodrome daqui por uma semana. Rafa e Di Maria ainda proporcionaram aos encarnados uma vantagem mais confortável, mas Aubameyang deu no final uma expressão mais justa ao resultado, reduzindo para 2-1, numa ponta final em que os franceses estiveram por cima e os portugueses mostraram já alguma falta de frescura. Mesmo com a mais bola durante a primeira parte, a equipa portuguesa teve dificuldades para criar situações de perigo, concedendo sempre espaço entre linhas a uma equipa do Marselha que não o aproveitava por falta de qualidade da sua dupla de médios, sobretudo com Dogbia, que por alguma razão acabou o jogo a defesa central. O Benfica vivia muito das acelerações de João Neves e Rafa ou das combinações entre Di Maria e Neres, mas apesar das adaptações que geravam um desconforto a alguns jogadores azuis, não conseguia entrar na zona defensiva do adversário em ataque organizado. Ainda assim, depois de, num canto curto de Di Maria, Bá ter perdido a oportunidade até de rematar em boa posição, permitindo o corte de Mbemba, o Benfica teve a felicidade de fazer golo no seu primeiro remate. Foi aos 16 minutos, quando Neres lançou Tengsted e este, evitando o corte de Balerdi, tocou para a finalização bem-sucedida de Rafa. O golo acordou os encarnados, que a seguir viveram o seu melhor momento. Balerdi evitou o remate de Tengsted após passe vertical de Rafa aos 24 minutos e um cruzamento do dinamarquês saiu em má direção, não chegando a Neres aos 36. Por fim, Neres, em vôlei de ressaca, após um livre de Di Maria que a defesa francesa afastou, atirou para fora o que podia ter sido o dobrar da vantagem encarnada. O Benfica tinha, por esta altura, sobretudo, mais qualidade com bola, que sem ela já se notavam as questões que vieram a custar-lhe uma má segunda parte. Florentino e João Neves, os dois médios, encostavam muito atrás por causa da presença de Harit e Aubameyang no espaço entre linhas, e isso dava à dupla de médios marselheses muito espaço para jogar. Só que se Vertu tinha argumentos, com Dogbia não. E mesmo tendo Jean-Louis Gasset feito uma primeira correção antes do intervalo, com a lesão de Merlin, o que mudou o jogo foi a entrada de Onaí, aos 54 minutos. Antes disso, Di Maria, em contra-ataque que ele próprio conduziu e ainda passou por Neres, fez o 2-0, que dava ao Benfica excelentes perspectivas para a segunda mão. Só que, com um par de médios capaz, com a bola, primeiro em 4-3-3 e depois outra vez em 3-4-3, o Marselha fez pela vida e aproveitou a inação de Roger Schmidt, que mais uma vez pareceu curto no modo de mexer na equipa. Ndiaye, aos 61 minutos, ameaçou as redes de Trubin, mas pouco depois Aubameyang marcou mesmo. Onaí ganhou uma dividida a meio campo e mostrou que tem olhos nas botas no passe vertical para o gabonês, que ainda beneficiou da entrada à queima de António Silva antes de se isolar e bater Trubin. Até final, com João Mário e Marcos Leonardo na equipa, o Benfica voltou a quebrar e a ficar curto no ataque. Na última meia hora, os encarnados só remataram 3 vezes. 2 de fora da área e uma outra por Otamendi de canto, interceptado logo à partida. No final, mesmo com mais bola, 56-44, o Benfica rematou menos, 10-12, e acabou com o mesmo índice de golos esperados do opositor, 1.0. Certo é que a segunda mão certamente exigirá um Benfica mais forte do que o Marselha aparecerá mais crente do que apareceu hoje. Ora, passemos então à fotografia tática deste Benfica OM. Roger Schmidt voltou a usar o mesmo 11. Foi o terceiro jogo consecutivo, depois das 2 partidas contra o Sporting, o empate caseiro para a Taça de Portugal e a derrota em Alvalade para a Liga, que o treinador alemão fez alinhar os mesmos 11 jogadores de início na equipa do Benfica. Assim sendo, o Benfica apareceu com Trubin como guarda-redes, depois quarteto defensivo formado por Bá como lateral direito e Orsnes como lateral esquerdo. António Silva e Otamendi foram os centrais. João Neves e Florentino eram a dupla de médios, com Di Maria a partir da direita, Neres a partir da esquerda, Rafa nas costas do ponta de lança, que era Tengsted. Tal como tem vindo a ser habitual ultimamente, Di Maria e Neres trocavam com frequência de posição, aparecendo Di Maria muitas vezes no lado esquerdo e Neres no lado direito. Mas aquilo que mais saltou à vista hoje foi mesmo a forma como João Neves e Florentino muitas vezes apareciam demasiado atrás,
o que alargava o espaço para os médios da equipa do Marselha jogarem. E a equipa do Marselha, ela sim, experimentou 3 estruturas diferentes durante o jogo. Jean-Louis Gasset fez inúmeras alterações de estrutura. Houve jogadores que passaram por imensas posições ao longo da partida, o que de certa forma também não terá ajudado muito a clarividência tática desta equipa. Gasset fez 3 alterações ao 11 que, na última jornada da Liga Francesa, perdeu por 3-1 com o Lille. O Ulisses Garcia saiu para dar entrada a Mbemba. Gueia saiu do meio-campo para entrar com Kondogbia e, além disso, não jogou de início Onaí, estava no banco, e apareceu no 11 o ponta de lança Maubagna. Assim sendo, o Marselha apareceu numa espécie de multiestrutura. Porquê? Porque defendia com 5 atrás, mas no momento ofensivo acabava por abrir um dos centrais, no caso Mbemba, central direito, para a posição de lateral direito. Mas vamos fixar-nos na forma como a equipa jogava a defender. Paul Lopes era o guarda-redes, depois tripla de centrais, com Mbemba sobre a direita, Gigot era o central do meio e Balerdi o central da esquerda. Luís Henrique era quem fechava como ala direito. Fazia linha de 5 atrás, juntamente com o ala esquerdo, que era Merlin. Dupla de médios formada por Vertu e Kondogbia. E depois, mais na frente, 3 homens, 2 deles no apoio ao ponta de lança, que era Maubagna, com Harit mais sobre a meia-direita e Aubameyang sobre a meia-esquerda. Quando a equipa atacava, o que é que acontecia? Luís Henrique subia pelo corredor, Mbemba abria junto à linha, fazendo quase a mesma coisa que Merlin no momento ofensivo. O Marselha teve que mudar ainda antes do intervalo, ao minuto 45 mais 2, por causa de uma lesão aparentemente grave do lateral esquerdo Merlin. Merlin saiu e entrou Ndiaye. E aquilo que se viu logo nesse momento foi uma readaptação total da equipa, que manteve nesse período o mesmo 3-4-3. Mas então, com Mbemba, Gigot e Balerdi ainda como tripla de centrais, depois com Vertu a fechar o lado direito, indo o Luís Henrique fechar o lado esquerdo como lateral. A dupla de médios passou aí a ser formada por Kondogbia e Harit, indo Ndiaye para a direita do ataque e ficando Aubameyang ainda sobre a esquerda do ataque, no apoio mais direto ao ponta de lança Maubagna. Acontece que no início da segunda parte, isto é, passaram 10 minutos, 15 minutos, que foi o intervalo, e o Marselha veio para a segunda parte em 4-1-4-1. Na altura, com Mbemba já a aparecer claramente como lateral, Gigot e Balerdi como centrais e Luís Henrique como lateral esquerdo. Depois, Ndiaye aparecia na direita do meio-campo, como médio extremo direito, e Aubameyang como médio extremo esquerdo. Kondogbia era médio defensivo, nas costas numa dupla formada por Vertu e Harit, estando então Maubagna como ponta de lança. Voltou a mexer Gasset ao minuto 54, quando trocou Maubagna por mais um médio, saiu o ponta de lança para entrar mais um médio, no caso Onaí. Isto valeu a passagem de Aubameyang para a posição de ponta de lança e de Harit para o lugar de avançado esquerdo. E a equipa regressou ao 3-4-3, então com Gigot como central direito, Balerdi central do meio, Kondogbia, que tinha jogado até aí, primeiro em dupla de médios, duplo pivô, depois em médio defensivo, passou a ser central esquerdo, com Luís Henrique ala direito e Soglo, que entrou ao minuto 68 para o lugar de Mbemba, foi depois ocupar a posição de ala esquerdo. Onaí e Vertu passaram a ser a dupla de médios e na frente Ndiaye atacava como avançado direito, Aubameyang como avançado centro e Harit como avançado esquerdo. Portanto, muitas estruturas, muitas trocas ao longo da partida. O Marselha fez um jogo em crescendo, não só porque na primeira parte conseguia ter espaço entre linhas para meter os seus médios, que no entanto denotavam alguma falta de qualidade com bola, mas com a entrada de Onaí para a zona do meio-campo, o critério passou a ser melhor, a posse passou a ser muito mais bem gerida e, além disso, outra vantagem é que o Aubameyang, na posição de ponta de lança, segurava a equipa como não era capaz de o fazer Maubagna. A isto o Benfica pouco reagiu. Schmidt fez apenas 2 alterações.
Ambas ao minuto 71, já com a equipa, já depois do golo do Marselha. Trocou David Neres por João Mário, que foi colocar-se também na esquerda do ataque, e trocou Tengsted por Marcos Leonardo, que foi colocar-se também como ponta de lança. Havia mais gente a pedir para sair, quase, enfim, não o pedindo, mas demonstrando através das atuações que estavam em quebra, mas Schmidt não mexeu mais, nem deu oportunidade a mais ninguém para aparecer no palco, para poder aproveitar também algum balanceamento ofensivo da equipa do Marselha. E este era um jogo que claramente pedia, por exemplo, a entrada de Coxo para poder meter os tais espaços de ruptura, a explorar o espaço que o Marselha estava a deixar atrás da sua última linha. No entanto, Schmidt acabou por considerar que isso não daria jeito ao Benfica, não mexeu mais e o jogo foi-se arrastando com superioridade do Marselha até final. Não houve exibições transcendentes na equipa do Benfica. Se olharmos para a linha mais recuada, ninguém se destacou. Aliás, bem pelo contrário. João Neves ainda meteu algumas acelerações no jogo da equipa com bola durante a primeira parte, mas parece-me que tanto ele como Florentino deram demasiado espaço aos médios da equipa do Marselha para jogar e ainda assim os três homens de maior destaque na equipa do Benfica foram, no período bom que esta teve, Di Maria, Rafa e Neres, porque foi através da condução de Neres, das acelerações de Rafa, das bolas paradas e da clarividência de Di Maria, que a equipa criou as situações mais perigosas para a baliza adversária. Do outro lado, muitas dificuldades e algum desconforto para vários jogadores forçados a posições que não são as que mais lhes convêm. Eu lembro-me aqui, logo à partida de Luís Henrique, de Mbemba, de Kondogbia, jogadores que não estiveram bem. Aubameyang melhor como ponta de lança do que na posição que ele prefere, que é a partir da esquerda. Não esteve bem o ponta de lança, Mombanhá. Ainda assim, bons detalhes de Harit, mas parece-me que o melhor jogador da equipa foi, apesar de ter entrado tarde, entrou apenas ao minuto 54, o médio marroquino Onaí. Foi ele que mudou por completo o jogo do Marselha. Poderia ser o herói do jogo se o Marselha tivesse conseguido tirar do Estádio da Luz outro resultado. Assim sendo, como o Marselha acabou por perder, acaba por eleger como herói do jogo, mas um herói não muito pronunciado, até porque caiu muito de produção na segunda parte, Di Maria. Foi ele que esteve na base daquilo que foi o futebol ofensivo do Benfica durante o primeiro tempo. O jogo foi fácil de dirigir para o inglês Michael Oliver. Teve apenas 2 lances um pouco mais discutidos. Ao minuto 57, quando João Neves faz um corte sobre Aubameyang dentro da área do Benfica. Não há toque do pé direito de João Neves no pé de Aubameyang. Há, quanto muito, um encosto de anca e, por isso mesmo, esteve bem, do meu ponto de vista, Michael Oliver ao desvalorizar o contacto, não marcando grande penalidade contra o Benfica. Ao minuto 77 terá cometido o seu único erro assim mais importante, que foi a não marcação de um livre direto favorável ao Benfica, quando Balerdi bateu com o braço na cara de Marcos Leonardo, que já lhe tinha passado a bola por cima, em posição frontal, quase à entrada da grande área. Seria livre para o Benfica, seria cartão amarelo para Balerdi, mas terá sido esse, ainda assim, o único erro mais significativo do inglês Michael Oliver, que por isso mesmo sai do Estádio da Luz com uma arbitragem globalmente positiva. Futebol de verdade